De 2002 até hoje, você acha que houve um aumento ou diminuição da pobreza nos grandes centros urbanos? E quais ações foram responsáveis por isso? Peraí, de que período? 2002 até hoje. Olha, de 2002 até hoje, na verdade houve dois momentos, né? Houve um momento em que houve redução efetiva de pobreza, houve programas que a gente chama de redistributivos, que são aqueles em que o governo se preocupa em pegar os recursos públicos e distribuir entre a população mais carente para aumentar a renda dessa parcela da população e conseguir melhorar o nível de vida. Então, de fato, houve uma curva de 2002 até meados de 2013, 2014, em que a renda estava melhorando, a qualidade de vida das pessoas estava melhorando, né? Depois veio a crise de 2015, 2016, a recessão, né, a grande recessão que nós tivemos no governo Dilma, e a renda caiu, aumentou a pobreza. E dos últimos anos para cá, a economia tem crescido muito pouco, o que significa que a pobreza está oscilando entre, em alguns anos, aumentar, em alguns anos, estabilizar, mas efetivamente reduzir. Desde 2016, 2017 não tem reduzido. Ou ela mantém estável ou ela continua aprofundando essa desigualdade. E você acha que o prospecto ele é positivo ou negativo? Bom, sendo bem sincero, a renda ela depende de alguns fatores, né? O mais óbvio dele é nível de emprego, né? Uma pessoa desempregada, uma pessoa que acaba arrumando um emprego para ganhar menos, ela naturalmente já está com a sua renda comprometida. E se ela é chefe de família, por exemplo, é pior ainda, porque a família toda sofre, né? Então, a primeira coisa para a gente saber se a perspectiva é positiva ou negativa é olhar para o mercado de trabalho. Infelizmente, o mercado de trabalho está ruim e a perspectiva não é boa. Nós estamos com um desemprego na casa de 11%, 11,8%, e nada indica, nenhum economista sério, nenhum economista que não seja de torcida organizada de A ou B, né, fala que a gente vai ter um desemprego abaixo de 10% nos próximos anos, por uma série de motivos. Primeiro, porque as empresas têm, de um lado, investido em tecnologia, ou seja, está precisando de cada vez menos gente para produzir a mesma quantidade de coisa ou mais. A segunda coisa é, as empresas que não estão investindo em tecnologia têm aquilo que a gente chama de capacidade ociosa. Quer dizer o seguinte, se uma máquina ou uma linha de produção está dimensionada para fabricar 100 mil carros, hoje ela está fabricando 20 mil, 50 mil carros. Então, se para uma linha de produção de 100 mil carros você precisasse, por exemplo, 100 funcionários, fabricando 50, né, você vai precisar de metade, e se a máquina for acelerar, não significa que você vai dobrar de empregados ao mesmo tempo, você ainda vai levar um tempo. Outra coisa é perspectiva de crescimento da economia. Está ruim, está ruim. As pessoas estão festejando o crescimento de 2 anos para o ano que vem, 2 anos e meio, 2% ou 2,5% para o ano que vem. É bom, é legal, crescer sempre é bom, mas objetivamente 2,5%, 2% não resolve a nossa situação. Eu costumo falar para os meus alunos de economia que crescimento é que nem escada rolante. Se a escada rolante está funcionando, não significa que ela está funcionando na velocidade certa e que está conseguindo carregar todo mundo que precisa. Uma economia que cresce 2 ou 2,5% para a realidade brasileira é uma escada rolante lerda. Você vai juntando gente na plataforma do metrô e você olha lá para frente e fala, puxa, mas a economia está funcionando, tem gente subindo. Mas a quantidade de gente que está juntando na base, esperando para progredir na vida, é muito maior do que aquelas que efetivamente conseguem arrumar um emprego, melhorar de vida, receber um aumento, uma promoção, quitar uma dívida, né? Então, para a nossa realidade,
o Brasil precisava crescer pelo menos de 4 a 4,5% por ano. E estamos muito longe disso, muito longe. E aqui quem está falando não é um torcedor do partido A ou do partido B, é um cara que olha para número, né? Outra coisa que depende de renda também, inflação. Nesse ponto a inflação está bem comportada, mas ela está bem comportada pelo motivo errado, né? Continuo dizendo, números em economia não dizem tudo. Você tem que analisar a qualidade desse número. É a mesma coisa de um aluno que tira 10 na prova e você precisa saber se ele tirou 10 porque ele é um bom aluno e sabe tudo, se ele é um cara que chuta pra caramba e chuta bem, ou se ele colou na prova. Então o número em si não quer dizer muita coisa. Uma inflação baixa para o Brasil não quer dizer muita coisa porque a qualidade da inflação baixa no Brasil hoje é ruim. Ela é baixa por falta de demanda. As pessoas simplesmente não têm dinheiro para comprar nada e os empresários simplesmente não conseguem aumentar preço. Então, na verdade, a inflação é baixa porque ninguém tem o que comprar. Mas preserva a renda. Só que nós estamos no seguinte paradoxo. Puxa, que legal, a inflação não sobe, o preço não sobe, mas eu também não tenho dinheiro para comprar nada. Então, eu estou olhando para o pãozinho a 50 centavos e eu estou sem dinheiro para comprar o pãozinho a 50 centavos. Que maravilha. Então, por esse lado, também não estamos indo muito bem. E a última coisa que tem a ver com melhoria de renda é a questão das políticas públicas para combater a redução para combater a pobreza, para promover a redução da pobreza, né? E nesse ponto, infelizmente, nós estamos encontrando um cenário negativo. Nós estamos encontrando governos estaduais e federal que tem uma certa indisposição muito grande com políticas de distribuição de renda, dizendo que isso é coisa de comunista, dizendo que isso é coisa de barbudo, safado, e não é. Eu nunca consegui entender, e os economistas mais sérios, os empresários mais sérios, nunca conseguem entender como é que você é uma economia de mercado que você não promove o mercado. O mercado fundamentalmente é trabalho e consumo, né? Então, se você está adotando políticas que reiteradamente diminuem a capacidade da pessoa de consumir, diminuem a capacidade da pessoa de trabalhar, você está diminuindo o seu mercado, você está dando um tiro no pé. Então, objetivamente, hoje em dia, essa última perninha, que é a política pública de combate à pobreza, também está muito deficitária, está devendo, ela está desmontando aquilo que já existia e não está colocando lá de novo no lugar. Então a população fica desamparada do ponto de vista público, desamparada do ponto de vista de mercado de trabalho e desamparada do ponto de vista de perspectivas. Então, sendo bem objetivo, as perspectivas não são boas. Infelizmente, eu gostaria de dizer outra coisa, mas não são. Nessa parte da perspectiva, como a população não vê perspectiva e é uma taxa bem alta de desemprego e pessoas que não vão encontrar emprego tão cedo, eu queria que o senhor falasse sobre o impacto que isso tem na autoestima das pessoas e como isso pode prejudicar também, levando ao aumento da taxa de pessoas que desistiram de procurar emprego. Isso que você tocou é muito importante, que é o que o IBGE chama tecnicamente de desalento, né? Hoje nós estamos com cerca de 5 milhões de pessoas nessa situação, se não me falha a memória. Mas é fundamental, porque o que acontece é que o desalento, se você observar, ele atinge sobretudo duas camadas muito sensíveis da população. A primeira é os jovens, vocês, as pessoas que estão procurando o primeiro emprego. Então a pessoa estuda, se esforça, está indo para a faculdade, ou está indo para um curso técnico, ou está no colegial, está mandando currículo e cai no famoso paradoxo do estagiário que tem que ter 10 anos de experiência, né? Então que a pessoa começa a se machucar por dentro, né? Vocês jovens começam a ouvir aquela coisa de que você é um encostado da família, você é o vagabundo que não quer saber de trabalhar, que você só quer depender dos pais, que você não está aí para nada. Algumas pessoas têm uma força psicológica maior, mas mesmo que você seja o incrível Hulk da resiliência, tem um momento que isso machuca, e quando machuca a pessoa acaba tendo a autoestima extremamente comprometida. Há casos muito graves e crescentes de depressão entre os jovens, né? Justamente por causa disso. A pessoa se sente um imprestável, sendo que, na verdade, a culpa não é dela.
A culpa é de toda uma economia que não está favorecendo o ingresso no mercado de trabalho. A outra parcela da população que sente o desalento e é muito mais afetada, tanto quanto os jovens, é infelizmente a geração do pai de vocês, que é aquela moçada de 50 anos, mais ou menos, né? De 45 a 50, passando dos 50. Por quê? Porque a gente tem aquele velho preconceito horripilante de que depois dos 40 anos a pessoa é velha no Brasil, não serve para trabalhar. Então a pessoa está com uma família para terminar de criar, a pessoa está no auge da sua capacidade, no auge da sua experiência, tem a expectativa de vida de uns 80 anos, então na metade da vida ela já é imprestável. Aí ela perde o emprego, e aí ela começa a ouvir que ela é velha demais para o mercado, que ela não tem espaço, que só os jovens sabem das coisas. Ok, com todo respeito aos jovens, mas e a experiência, e essa ajuda, e essa troca, né? Então o desalento afeta também, né, essa parcela da população mais velha, de 45, 50 anos para frente. E aí fica uma situação muito chata, né? Porque a pessoa, de novo, começa a mandar currículo, começa a procurar emprego, começa a se cadastrar em site e começa a ouvir que é velho demais, que não está atualizado, que não tem como se colocar. E ela começa a se machucar tanto, ouvir tanto não, que aí ela não sai de casa. E aí começa a ouvir aqueles casos do tá vendo seu tio é um vagabundo, né? Não sai mais de casa, quem toca a família é a mulher, né? Se não fosse a coitada... ok, às vezes a pessoa não gosta de trabalhar, mas a grande maioria das pessoas que estão em situação de desalento, a grande maioria, a imensa maioria desses 5 milhões de pessoas, são pessoas que estão machucadas. A autoestima delas já foi pro saco. Não porque elas sejam vagabundas, não porque elas sejam preguiçosas, não porque elas sejam malandrinhas e queiram viver dos outros, mas simplesmente porque já se machucaram tanto, já se feriram tanto, já se deprimiram tanto com tanto não, que a pessoa acaba entregando os pontos. É gente, é ser humano. Alguma hora você acaba se deprimindo e tem que ter uma política muito séria de recuperação dessas pessoas. Apoio psicológico, incentivo para ingresso no mercado de trabalho para os jovens, reciclagem para os adultos, né? Combater preconceitos, né? Senão a gente vai continuar assim, a gente vai criar uma grande massa de pessoas que simplesmente dizem: o mercado de trabalho não é para mim, eu sou um inútil. Quando a pessoa diz isso, ela comprou um discurso que não é dela. Ela comprou um discurso que na verdade é o mercado que está vendendo, que é: você é o inútil. Não é. Você é uma pessoa. Você tem todo o direito de ser feliz e realizar seus sonhos.